Oi pessoal, boa tarde, boa noite, bom dia, não sei a hora que você vai ver esse vídeo. Meu nome é Juliana, sou professora de matemática para concursos públicos e nesse vídeo nós vamos resolver a lista de questões número 51. Se você ainda não recebe as listas de questões e quiser saber como isso funciona, tem uma descrição aqui embaixo desse vídeo com um link que vai para o grupo do WhatsApp. Lá nesse grupo, eu disponibilizo uma lista de questões todas as semanas, são 5 questõezinhas. Então, no sábado, eu envio a lista de questões e aí você tenta resolver as questões sozinho. E na quinta-feira seguinte, eu disponibilizo um vídeo com a resolução das questões. Então, é muito importante que você tente resolver antes de assistir a resolução, certo? Porque é importante você tentar fazer sozinho. Então, se você ainda não está no grupo, clica, entra no grupo, que a partir da próxima semana você já vai receber as questões, tá certo? Bom, então hoje vamos resolver a lista 51. Bom, deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Vamos lá então. Olha, questão número 1. Uma pesquisa... outra coisa, gente. As questões são de assuntos variados de matemática, tá bom? Não é uma lista de um determinado assunto de matemática. São vários assuntos diferentes. Uma pesquisa sobre meio de transporte utilizado pelos funcionários de uma empresa para ir ao trabalho apresentou os seguintes resultados. 50%, olha, eu já vou marcando aqui quais são os dados da questão, porque aí a gente já vai identificando o que a gente precisa saber para resolver a questão, tá certo? Então, 50% do total de funcionários utilizam trem ou ônibus ou ambos. Então, veja bem, olha, uma coisa interessante aqui. Eu sempre vou abrindo parênteses aqui para poder explicar algumas coisas da matéria, tá bom? Para vocês. Não vou simplesmente resolver a questão, é importante ir explicando alguns detalhes. Primeira coisa, sempre que você tiver uma porcentagem, observe sobre qual o valor que a gente está calculando aquela porcentagem. Então, nesse caso aqui, olha só, é 50%. 50% de quê? Do total de funcionários. Então, é 50% do total, tá bom? Eles utilizam trem ou ônibus ou ambos. Então, esse 50% aqui ou usa só o trem, ou usa só o ônibus, ou usa o trem e o ônibus, tá certo? E desses, 50% utilizam trem. Olha, agora esse 50% aqui não é do total de funcionários, é 50% dos 50%, tá certo? Então, e dessas pessoas, né, que usam trem, ônibus ou ambos, 50% utilizam trem, 60% ônibus, 25% do total de funcionários utilizam apenas seu próprio automóvel. 15% do total de funcionários utilizam apenas 15% do total vão ao trabalho. 15% do total de funcionários vão ao trabalho exclusivamente a pé, ali na alinhada, gente. Exclusivamente a pé. E os demais funcionários, então, os demais, em um total de 18, utilizam outro meio de transporte para ir ao trabalho. Aí agora, o que a questão está querendo saber? O número de funcionários que utilizam tanto trem quanto ônibus. Então, quer dizer que são aqueles funcionários que usam obrigatoriamente os dois, trem e ônibus, tá certo? Bom, então vamos lá, olha só. Antes da gente analisar essa parte aqui, que são as pessoas que utilizam trem e ônibus, vamos ver o que não utiliza nem trem nem ônibus. Olha o que está dizendo aqui. 25% utilizam o próprio automóvel. Então, são as pessoas que vão de carro. Então, as pessoas que vão de carro correspondem a 25% do total de funcionários da empresa. 15% do total vão a pé. Então, são aquelas que também não usam nem o trem, nem o ônibus, certo? Elas vão a pé. É 15%. E tem também 18 pessoas que utilizam outro meio de transporte. Então, outros que não é nem a pé, nem carro, nem trem, nem ônibus, 18 pessoas. Não é 18%, tá certo? Beleza. Agora, olha o que está dizendo lá no início, gente. 50% usa
trem ou ônibus ou os dois. Não é verdade? Então, se 50% usa trem, ônibus ou os dois, esse total aqui tem que ser os outros 50% das pessoas da empresa, para dar um total de 100%. Então, isso aqui são 50% das pessoas da empresa. Ok? Então, veja bem, se aqui tem 25%, aqui tem 15% e tem que dar um total de 50%, essas 18 pessoas aqui correspondem a 10%, que é a porcentagem somada com 15%, com 25%, dá um total de 50%. Então, se 10% das pessoas da empresa são 180 pessoas, concordam que o total de pessoas da empresa vai ser igual a 180? Porque se 10% é 18, 100% vai ser 180 pessoas. Então, nessa empresa trabalham 180 pessoas. Beleza? Continuando. Agora vamos lá na parte do trem e do ônibus. 50% das pessoas que trabalham na empresa usam ou trem, ou ônibus, ou ambos. Então, veja bem, aqui a gente tem uma questão que envolve conjuntos. Além de envolver porcentagem, ela envolve conjuntos também. Porque tem aquelas pessoas que usam trem, tem aquelas pessoas que usam ônibus e tem aquelas pessoas que usam os dois. Então, quer dizer, gente, que as pessoas que usam os dois são as pessoas que estão aqui, ó. Deixa eu marcar de outra cor. Aqui, ó. Certo? Porque, olha só, essa parte aqui, ela tá dentro da bolinha do trem e dentro da bolinha do ônibus. Então, essas pessoas usam o trem e usam também o ônibus. Tá certo? Bom, continuando então. Vamos voltar aqui, deixa eu trocar de cor novamente. Olha só, 50% usa um deles. Então, quer dizer que esse total aqui tem que dar 90 pessoas, que é 50% de 180. 50% desses utilizam trem. Então, veja bem, aqui, gente, olha, na bolinha do trem, na bolinha inteira do trem, tem que dar 45. Porque tá falando que é 50%. E 60% usa ônibus. Então, veja bem, 60% de 90 é 54. Então, aqui na bolinha do ônibus, tem que dar 54. Ok? A questão quer saber quantas pessoas que usam os dois. Então, veja bem, concorda, gente, que dentre essas pessoas aqui, essas 45 e essas 54, tem algumas que eu estou contando duas vezes, que são as pessoas que usam trem e ônibus. Então, se eu estou contando duas vezes, como é que eu vou saber quantas pessoas que eu estou contando duas vezes? É só a gente somar, veja bem. 45 com 54 dá 99. Mas o total de pessoas não é 90? Então, quer dizer que tem 9 pessoas que eu estou contando duas vezes. Se tem 9 pessoas que eu estou contando duas vezes, então quer dizer que aqui nessa interseção tem 9 pessoas. Então, a minha resposta vai ser letra B. Aí eu sei que você pode estar pensando assim, nossa, Ju, mas eu vou demorar muito para fazer essa questão, olha o tempão que você ficou fazendo a questão. É verdade, gente, eu fiz num tempo mais longo mesmo. Mas vocês têm que entender que na hora que eu estou fazendo a questão para vocês aqui, eu estou explicando a questão. Na hora que você está resolvendo, você não tem que explicar a questão, você vai simplesmente resolver, tá bom? Então aqui eu demoro um tempo maior mesmo para fazer cada questão, porque eu preciso explicar, às vezes dar algum detalhe da matéria, tá certo? Então agora vamos para a questão 2. Questão número 2. Deixa eu só colocar aqui para funcionar. Aí, voltou. Questão número 2. Uma estrada retilínea liga a cidade de Carlos à cidade de Davi. Ambos partiram simultaneamente dos extremos dessa estrada, cada um indo em direção ao outro. Carlos de carro e Davi de bicicleta. Então tá, então vamos imaginar aqui, gente, ó, tem uma estrada, aqui tá a cidade do Carlos e aqui tá a cidade do Davi. Aí o que está dizendo? Ambos partiram simultaneamente dos extremos dessa estrada, cada um indo em direção ao outro. Então o Carlos saiu da cidade dele e foi para a cidade do Davi, o Davi saiu da cidade dele e foi para a cidade do Carlos, certo? O Carlos foi de carro e o Davi de bicicleta. Para cada quilômetro percorrido por Carlos, Davi percorria 320 metros. Ele estava de bicicleta, né? É claro que ele estava muito mais lento.
Então, enquanto o Carlos andava 1 quilômetro, o Davi andava 320 metros. E eles se encontraram após Davi ter percorrido 14 quilômetros. Nesse caso, o comprimento da estrada em quilômetros é de... Então, vamos lá. Veja bem. Enquanto o Carlos anda 1 quilômetro, primeira coisa, gente, a gente tem que saber fazer transformação aqui de unidade de medida, né? 1 quilômetro corresponde a 1.000 metros, ok? Então, 1.000 quilômetros, 1 quilômetro, 1.000 metros. Então, enquanto o Carlos andava 1.000 metros, então vamos lá, olha. Então, enquanto o Carlos andava 1.000 metros, deixa eu arrumar isso aqui, ficou muito feio, né? Enquanto o Carlos andava 1.000 metros, o Davi andava 320 metros, certo? Então, veja bem, eu posso simplificar aqui, gente, olha, para ficar com os números menores. Eu gosto muito de simplificar. Quem não está acostumado com a minha aula, vocês vão ver que eu adoro simplificar. Quanto mais eu puder simplificar os valores, eu vou simplificar, porque eu acho que os cálculos ficam muito mais simples. Então, eu sempre vou ensinar isso para vocês. Isso vai te ajudar a acertar as questões e você fazer menos operação. Quanto menos operação você fizer na prova, mais rápido você vai fazer e a chance de você acertar é maior. Então, o que a gente quer é acertar lá na prova, né? Então, veja bem, 1.000 metros, 320 metros. Então, quer dizer que enquanto o Davi anda 100 metros, enquanto o Carlos anda 100 metros, o Davi anda 32. A gente pode simplificar até mais aqui, olha, eu vou simplificar por 4. Então, quer dizer que enquanto o Carlos anda 25 metros, eu simplifiquei por 4, tá bom? O Davi vai andar 8 metros, simplifiquei por 4. Tá certo? Ok? Então, a proporção é essa. Poderia deixar 1.320? Poderia, tá, gente? No final, você vai encontrar a mesma resposta. Só que eu acho mais fácil simplificar, tá certo? Bom, o que está dizendo aqui? Que quando eles se encontraram, o Davi andou 14 quilômetros. Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos fazer uma proporção. Quanto que o Carlos anda, quanto que o Davi anda. A gente sabe que, enquanto o Carlos anda 25 metros, o Davi anda 8. Se o Davi andou um total de 14.000 metros... Se o Davi andou um total de 14.000 metros, quanto que o Carlos andou? É isso que a gente quer saber. Sabendo quanto que o Carlos andou, a gente soma com o que o Davi andou, a gente vai saber o tamanho total da estrada. Por quê? Porque eles saíram dos opostos, não foi? E eles se encontraram. Então, quer dizer que eu vou somar o que o Carlos andou mais o que o Davi andou, tá certo? Bom, o Davi a gente já sabe que é 14.000, então a gente tem que saber o do Carlos. Aqui, gente, a gente tem uma regra de 3 simples direta. Simples por quê? Primeiro, o que é uma regra de 3? A regra de 3 é uma relação entre grandezas proporcionais, tá bom? Sempre uma relação entre grandezas proporcionais. Só que essa relação proporcional, ela pode ser diretamente proporcional ou ela pode ser inversamente proporcional. Nesse caso aqui, a gente tem uma relação entre grandezas diretamente proporcionais. Por quê? Porque se eu aumento a quantidade que o Davi andou, a quantidade que o Carlos andou também vai aumentar na mesma proporção. Se um dobrar, o outro também vai dobrar. Se um ficar multiplicado por 5, o do outro também vai ficar multiplicado por 5, tá bom? Então, isso acontece quando as grandezas são diretamente proporcionais. Na regra de 3, o que a gente pode fazer? Quando as grandezas são diretamente proporcionais, a gente multiplica cruzado, lembram disso? Então, não é qualquer regra de 3 que multiplica cruzado, tá bom, gente? A gente multiplica cruzado nas grandezas que são diretamente proporcionais. Agora, antes de multiplicar cruzado, sabe o que a gente pode fazer? Deixa eu trocar de cor aqui, para mostrar para vocês uma coisinha. Quando a gente monta a regra de 3, antes de resolver, isso aqui serve tanto para a regra de 3 simples quanto para composta, tá bom? E serve também para a regra de 3 direta ou inversa, tá? Nesse caso ela é direta, mas se fosse inversa eu poderia fazer isso aqui também. Antes de multiplicar cruzado, a gente pode simplificar. Então, olha só o que eu posso fazer aqui. Eu posso simplificar na mesma grandeza.
Então, esse 8 com esse 14 mil aqui, a gente pode simplificar, tá bom? Então tá, por quanto que eu posso simplificar? Vamos ver se dá para dividir o 14 mil por 8? Que se der para dividir, a gente divide e simplifica por 8. Dividir por 8, gente, é a mesma coisa que dividir por 2 e dividir por 2 de novo. Por quê? Porque 8 é 2 ao cubo. Então, dividir por 8 é a mesma coisa que divide por 2 e divide por 2. Vamos ver se dá para dividir? Olha, 14 mil dividido por 2, 7 mil. 7 mil dividido por 2, 3.500. 3.500, dá para dividir por 2, né? 3.500 dividido por 2, 1.750. Então, a gente pode simplificar isso aqui por 8, vai ficar 1, e aqui vai ficar 1.750, tá bom? Ah, Ju, eu não quero simplificar. Não tem problema. Você pode deixar o 8 e o 14 mil, que vai dar tudo certo, tá? Então, agora o que a gente faz aqui? Multiplica cruzado. Então, vai ficar 1 vezes x, x, e 25 vezes 1.750, e aqui vamos fazer a continha, 1.750 vezes 25. Aí é multiplicação normal, tá, gente? Olha, não adianta, tá? Matemática vai ter alguns casos que você tem que fazer a operação. Se você não sabe fazer a operação sem calculadora, comece a treinar e fazer tudo sem calculadora. Aí, rapidinho, você já cria o hábito, tá certo? Tem que fazer, não tem jeito. Eu simplifico ao máximo as operações, gente, mas tem hora que não tem jeito, tem que fazer, tá? 5 vezes 0, 0. 5 vezes 5, 25, vão 2. 5 vezes 7, 35, com 2, 37, vão 3. 5 vezes 1, 5, com 3, 8. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 5, 10, vai 1. 2 vezes 7, 14, com 1, 15, vai 1. 2 vezes 1, 2, com 1, 3. Então, vai dar 0, 5, 7, 13, vai 1, 4. Então, o x vai dar 43.750. Lembrando que isso aqui, gente, isso aqui que nós encontramos aqui, é a quantidade que o Carlos andou. É Carlos mesmo? Isso, Carlos. Que o Carlos andou, tá bom? A questão não perguntou isso. Muito cuidado com isso aqui, tá, gente? A questão não perguntou a quantidade que o Carlos andou. A questão perguntou o tamanho total da estrada. Então, o tamanho total da estrada vai ser o quê? 43.750 mais o que o Davi andou, né? Que foi de 14 mil. Então, vai dar 57 mil. 57? Isso, 57.750 metros. Aí a questão está pedindo em quilômetros. Cuidado, porque poderia ter essa alternativa aqui, olha, e aí você ia errar, né? Então, muita atenção. Depois dá uma lidinha lá na pergunta, ver se é isso que está perguntando mesmo, tá? Como pediu em quilômetros, nós vamos dividir por 1000, né? Então, vai dar 57,75 quilômetros. Então, resposta certa, letra B. Vamos para a questão número 3. Então, a primeira questão envolvia porcentagem e conjuntos. A segunda questão, a gente fez uma mudança aqui, né, do sistema de medidas, de unidade de medida, e depois resolvemos uma proporção, usando a regra de 3. Próxima questão, questão número 3. Um recipiente P tem capacidade para 1,3 litros e o recipiente Q tem capacidade para 350 mililitros. Para encher de água um tanque de 25 litros, inicialmente vazio, empregou-se o recipiente P cheio por 16 vezes e o recipiente Q também cheio por quantas vezes? Então, vamos lá, olha só. Eu quero encher um total de 25 litros. Aí eu vou usar o recipiente P, vamos anotar os dados aqui, ó. O recipiente P, que ele tem capacidade de 1,3 litros. E nós vamos usar também o recipiente... Não, deixa eu arrumar isso aqui, a gente tá muito feio, né? Vocês não vão conseguir entender o que eu tô escrevendo. Vai assistir, não entende o que eu tô escrevendo. 1,3 litros. E o recipiente Q, que tem capacidade de 350 mililitros. Então, cuidado aqui para não confundir, tá bom? Um tem litro, outro tem mililitro. E eu quero encher um tanque de 25 litros. Então, esse 25 litros é o total, não é isso?
E para encher esse tanque de 25 litros, eu vou utilizar o recipiente P e o recipiente Q, certo? Aí aqui já está dizendo que eu usei o recipiente P 16 vezes. A pergunta é, quantas vezes que eu vou ter que usar o recipiente Q para acabar de encher o tanque, para dar os 25 litros? Bom, então primeiro o que nós vamos fazer? Vamos ver quantos litros que a gente já encheu usando o recipiente P? Se ele foi usado 16 vezes, então vai dar quantos litros? 1,3 vezes 16, certo? Aí aqui, olha, a gente tem uma multiplicação com o número decimal. Aproveitar e vou falar sobre isso aqui com vocês. Quando a gente tem multiplicação com o número decimal, como é que a gente faz? A gente multiplica como se não tivesse vírgula, tá bom? Multiplica como se fosse 13 vezes 16. E aí depois a gente coloca a vírgula no resultado, tá bom? Olha quantas casas que tem depois da vírgula e acrescenta no resultado. Então aqui multiplica como se fosse 13 vezes 16. Esse é o primeiro passo. Então vai ficar 6 vezes 3, 18, vai 1. 6 vezes 1, 6 com 1, 7. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 1, 1. Soma, multiplicação normal, tá, gente? Aqui. 8, 10 vai 1, 2. 208. Só que não é 13 vezes 16, é 1,3. Então, como tem uma casa aqui depois da vírgula, a gente vai colocar uma casa aqui depois da vírgula, tá bom? Então, a vírgula vai ficar aqui. Então, vai ser 20,8. Então, com o recipiente P, a gente já encheu um total de 25,8 litros. Como o total... 25 não, desculpa, gente. 20,8 litros. Como o total é 25, quanto que ainda ficou faltando? 25 menos 20,8, certo? Então, olha só. 25 menos 20 dá 5. 5 menos 0,8, 4,2. Então, eu ainda tenho 4,2 litros para encher usando o recipiente Q. A questão quer saber quantas vezes eu tenho que usar o recipiente Q. Olha, 4,2 litros, gente, transformando em mililitros, vai dar 4.200 mililitros, tá bom? Por quê? Porque a relação é de 1 litro corresponde a 1.000 mililitros, certo? Então, 4.200 mililitros. Cada recipiente tem 350 mililitros. Então, nós vamos pegar 4.200 e dividir por 350. Aqui, gente, olha, como eu falei com vocês, eu adoro simplificar primeiro. Então, dificilmente vocês vão ver eu já montando uma divisão ali, por exemplo, 4.200 dividido por 350 e já montar a divisão. Não que isso esteja errado, tá, gente? Isso está certo. Mas eu acho que simplificar primeiro fica mais fácil. Às vezes não tem nem necessidade de montar a operação de divisão, tá bom? Mas isso é o que eu acredito que facilite. Você vai testar aí e ver o que é melhor para você, o que você faz que você ganha tempo, tá bom? Bom, então aqui eu vou simplificar um 0 com 0. Olha, o 420 e o 35 dividem por 7, porque 42 dividido por 7 é 6. Então, dividindo por 7 aqui, vai dar 60, né? Porque é 420, se 42 dá 6, 420 vai dar 60. E 35 por 7 dá 5. 60 dividido por 5, dividir por 5, gente, é a mesma coisa que dividir por 10 e multiplicar por 2. Sabia disso? Pode fazer assim, tá? Então, toda vez que você for dividir por 5, você divide por 10 e multiplica por 2. Então, 60 dividido por 10, 6 vezes 2, 12. Então, vai dar 12. Eu vou ter que usar o recipiente Q 12 vezes. Resposta certa, letra E. Certinho? Se você ficar com alguma dúvida em alguma das questões, assiste novamente a resolução, leia a questão e, gente, muito importante tentar fazer antes de assistir a resolução, tá bom? Então, tenta resolver. Se você não tinha a lista até esse momento, entra no grupo, tá? Se por acaso você tá vendo esse vídeo aqui, você ainda não tem a lista de questões. O que você vai fazer? Você vai clicar lá no link, entrar no grupo,
Você não vai ter recebido, né? Eu já mandei essa lista anteriormente. Aí você vai me mandar uma mensagem no privado, é só você olhar lá no grupo o número de suporte, você vai me mandar uma mensagem no privado, Ju, manda a lista 51 para mim, eu vou te mandar a lista, você vai tentar fazer, tá bom? Ou então vai parando esse vídeo, tenta resolver, leia o enunciado, tenta resolver e depois assiste a minha resolução. Porque não adianta você ficar só vendo eu resolver as questões, é importante você tentar fazer, tá bom? Bom, então vamos lá. Questão número 4. Um livro contém 150 páginas, totalmente numeradas. Assinale a alternativa que indica a quantidade de algarismos utilizados para numerar todas as páginas. Ótima questão, adoro esse tipo de questão. Olha, eu vou numerar de 1 até 150. Então, quer dizer que vai ter lá a página 1, depois a página 2, a página 3, a página 4 e assim vai, né? Até chegar lá na página 149, 150. 150 páginas. A questão quer saber o seguinte, para eu escrever todos esses números, o 1, o 2, o 3, até chegar no 150, quantos algarismos eu vou utilizar? Então, quer saber a quantidade de algarismos. Gente, número é diferente de algarismo, tá bom? O 150, por exemplo, ele é um número. Ele é um número formado por 3 algarismos. O 1, o 5 e o 0, certo? Então, algarismos nós temos 10, do 0 ao 9. Isso são os algarismos. E os números são formados com os algarismos. Agora, a gente tem também número com um algarismo só, né? Porque, por exemplo, o 7. O 7, ele é um número? Sim, ele é um número com um algarismo, só com o algarismo 7, certo? Então, guarda aí a diferença entre número e algarismo. Se você não soubesse essa diferença, não teria como fazer essa questão, porque está perguntando a quantidade de algarismos, tá bom? Então, vamos lá. Olha como é que a gente vai fazer essa questão, o jeito mais simples de fazer. Eu preciso escrever de 1 até o 150, né? Vou numerar todas essas páginas. Quer saber quantos algarismos? Então, olha, da página 1 até a página 9, para cada uma dessas páginas, eu uso um algarismo só. Não é verdade? A página 1 é só o 1, a página 2 é só o 2, a página 3 é só o 3. Então, quer dizer que para essas 9 páginas, eu vou usar 9 algarismos. Porque vai ser um único algarismo por página. A partir da página 10, olha, o número 10, ele já usa 2 algarismos. A partir da página 10 até a página 99, eu uso 2 algarismos por página, certo? Porque depois do 99 já vem o 100, que tem 3 algarismos. Então, da página 10 até a página 99, eu vou usar 2 algarismos por página. Agora, atenção aqui, do número 10 até o número 99, gente, não tem 89 números, tem 90 números. Porque se você fizer assim, ó, eu vou fazer 99 menos 10, 89, só que aí você tá tirando o número 10. Você não pode tirar o número 10. Então, do 10 até o 99, nós temos 90 números. Cada um desses números tem 2 algarismos. Então, aqui eu já vou utilizar mais 180 algarismos. 90 páginas, cada uma com 2 algarismos. Tá certo? Só que ainda vai ter a 150, hein? Então, agora vamos lá. Da página 100 até a página 150. Se fosse, por exemplo, aqui até a página 200, a gente ia fazer até o 200. Se fosse até a página 900, eu ia fazer até 900, tá bom? É até onde tem que ir ali no enunciado. Até a página 150, do 100 ao 150, gente, são 51 números. Não tem 50 números aqui, tem 51 números. Cada um desses números usa 3 algarismos. Então, vai ser 51 números vezes 3, certo? Que vai dar 153 algarismos. A questão quer saber quantos algarismos eu vou usar ao todo. Vamos somar, olha. 180 com 9, 189 mais 153. Aí aqui, continha de soma normal, tá?
9 com 3, 12, vai 1. 9 com 5, 14, vai 1, 342. Então, a nossa resposta é letra D. Serão utilizados 342 algarismos. Então, atenção, hein? Diferença de número para algarismo. É importante vocês saberem disso. E vamos para a nossa última questão. As listas de questões são sempre com 5 questões. Por que são listas pequenas, gente? Para você não ter desculpa de não ter tido tempo de fazer. Então, 5 questões de matemática por semana não vai pesar no seu estudo, não é verdade? Então, por isso que eu resolvi fazer listas menores. Vamos para a última questão, questão número 5. Bianca precisou estimar a distância entre o ponto A, correspondente a um domicílio, e o ponto B, correspondente a um estabelecimento comercial. E para isso, utilizou a seguinte estratégia. Ela caminhou do ponto A até o ponto B, contando os passos, e contabilizou 1.280 passos. Então, tá bom. Então, a gente já sabe que para ela sair do ponto A e chegar ao ponto B, ela deu 1.280 passos. Ok? Continuando. Em seguida, sabendo que a distância entre os pontos C e D era de 15 metros, ela caminhou do ponto C até o ponto B, contando os passos, e contabilizou 20 passos. Espertinha essa Bianca, né? Aí o que ela pensou? Bom, se do ponto C até o ponto D tem 15 metros e deu 20 passos, então quer dizer que eu já sei que 20 passos corresponde a 15 metros. Ok? Então, ela já sabe quanto que mede 20 passos. Por fim, ela utilizou uma regra de 3 simples para estimar a distância em metros entre o ponto A e B. Com base nessas informações, considerando que Bianca tem executado seus cálculos corretamente, a estimativa para a distância entre A e B por ela encontrada foi de... Bom, gente, aqui já está até contando o que você tem que fazer na questão. Veja bem, e isso é uma questão de concurso, tá? Olha só, a questão já te falou o que é para você fazer. Na verdade, falou o que a Bianca fez, né? Ela usou uma regra de 3 para calcular a distância. Por quê? Porque ela já sabe que 20 passos é 15 metros, então 1.280 passos vão ser quantos metros? Ela vai poder encontrar qual que é a distância em metros do ponto A até o ponto B. Então, aqui nós vamos fazer uma regra de 3. Então, nós temos passos. Quais são as grandezas que nós temos? Passos e metros, tá bom? 2 grandezas. Como são 2 grandezas, eu tenho uma regra de 3 simples. Lembra que eu falei? A regra de 3 é a relação entre grandezas proporcionais. Quando envolve 2 grandezas, a gente tem uma regra de 3 simples. Se for uma relação entre grandezas proporcionais com mais de 2 grandezas, a gente tem uma regra de 3 composta, tá bom? Então tá, então vamos lá. 20 metros são, 20 passos são 15 metros. E 1.280 passos são quantos metros? É uma regra de 3 simples, direta. Por que ela é direta, gente? Porque mais passos vai ser mais metros. Menos passos seriam menos metros, tá bom? Então, aqui é só a gente multiplicar cruzado. Mas, como vocês já sabem que eu gosto de simplificar, vamos dar uma simplificada aqui, olha só. Eu vou simplificar o 0 com 0. Na mesma grandeza, a gente sempre pode simplificar, se der, né? Claro. Eu vou simplificar 0 com 0. O 2 e o 128 dá para dividir por 2. Dá 1 e dá 64. Então, vai ficar, olha só, 1 vezes x, x, 64 vezes 15. Ah, e aqui eu vou ensinar uma outra coisa legal para vocês. Olha só que interessante. A gente tem que multiplicar... Nossa, deixa eu arrumar isso aqui. Tá, aí. A gente tem que multiplicar 64 por 15. Você pode resolver a multiplicação normal, né? Fazer a operação 64 vezes 15. Agora, sabe como que você pode fazer essa multiplicação também? Você faz assim, ó, 64 vezes 10, 64 vezes 5.
64 vezes 10 é 640. 64 vezes 5 vai ser metade, porque 5 é metade de 10, então vai dar 320. Então, essa multiplicação ali é 960. Então, o x é igual a 960 metros. Então, resposta certa, letra D, porque pediu a distância do A para o B. Certo? Bom, com essa questão, terminamos, deixa eu tirar aqui da tela. Com essa questão, terminamos a lista 51. Eu espero que você tenha gostado. Se tiver ficado alguma dúvida, pode deixar aqui no comentário do vídeo ou pode falar comigo lá no número do suporte também do WhatsApp, do grupo do WhatsApp, tá bom? E até a semana que vem. Semana que vem eu faço a lista 52 com vocês. Até mais!